Esse é o nosso Manhã com Palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estar com você aqui. E nós estamos, nesses dias, nesse mês de junho, nós estamos lendo e meditando a carta que o apóstolo Paulo enviou para os irmãos de Colossos. Colossenses é a nossa leitura nesse mês, lendo e meditando. E nós já estamos no capítulo de número 2, e a nossa leitura hoje será Colossenses, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Como é bom estar aqui. E eu já vou te pedir, já vai deixando o seu like, o seu gostei, comente se desejar, compartilhe. É muito bom estar com você aqui e é maravilhoso compartilhar a leitura e a meditação da palavra de Deus. A minha oração nessa manhã é que a sua noite tenha sido uma noite agradável, de sono reparador, e seu amanhecer esteja sendo um amanhecer maravilhoso, onde você tenha já agradecido a Deus a oportunidade de estar vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então à nossa leitura, no nosso Manhã com Palavra. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você, tá bom? Então vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículos 1, 2 e 3 é a nossa leitura. E diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu vou repetir essa leitura, para você prestar bem atenção. Outra coisa, se você já leu essa carta, esse livro de Colossenses, manda falar para mim nos comentários quantas vezes você já leu, ou se está lendo, e se já leu, que bom ter você aqui mais uma vez para a gente ler e meditar juntos, tá bom? Então vamos lá, capítulo 2 de Colossenses. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha que coisa linda é esse pedaço dessa carta que Paulo envia para os irmãos ali, naquela cidade. Nós já vimos que essa carta de Paulo, ela foi escrita mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, não é isso? É uma data aproximada, 60, 61, certo? Depois de Cristo. A Bíblia de aplicação pessoal dá a data 61 depois de Cristo, durante o período em que ele estava preso em Roma. E aí ele manda essa carta porque nós já vimos no capítulo 1 que ele estava preocupado com o que estava acontecendo, algumas heresiazinhas entrando no meio dos irmãos ali, e ele se preocupa, mesmo ele preso, ele tem a preocupação de orientar, de ensinar, e isso é maravilhoso. E olha que interessante, hoje nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus, que coisa maravilhosa, lendo e meditando essa carta. E aí, esse capítulo 2, ele tem um título aqui em cima, Alegria no Servir. Não, desculpa, Alegria no Servir. Aqui em Colossenses, o capítulo 2, diz assim, deixa eu dar uma olhada aqui, espera um pouquinho só, tá? Nós estamos lendo essa carta que Paulo escreveu. Quem era o pastor dessa igreja? Epáfras. Nós já vimos isso. Então, nós temos aqui, no capítulo de número 2, é a nossa meditação hoje, porque nós já terminamos o capítulo de número 1.
porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Olha isso. Paulo, ele se preocupa com aqueles irmãos e ele manda essa carta. Mas olha o que é que ele adverte aqui. Nós estamos lendo o capítulo 2 de Colossenses, os 3 primeiros versículos. E aí, ele diz aqui no versículo 2, para que os seus corações sejam consolados. Olhe o carinho que Paulo tem com aqueles irmãos, com aquela igreja, de ele mandar essa carta para quê? Para que os corações deles sejam consolados de alguma tristeza, de alguma complicação que está, de alguma desavença, talvez, não é? E estejam unidos. Olha a preocupação sobre a união, sobre o amor. Estejam unidos em amor, algumas Bíblias falam caridade. E além disso tudo, estejam enriquecidos. Mas enriquecidos com o quê? Não é enriquecidos com o dinheiro, não é enriquecido com bens materiais, não. Estejam enriquecidos da plenitude, da inteligência. Para quê? Para conhecimento. Não é para estarem enriquecidos de uma plenitude de conhecimento para qualquer coisa, não. Para que tenham inteligência suficiente para ter conhecimento do mistério de quem? Do Deus Cristo. Quem é o Deus Cristo? Jesus, o Filho de Deus, que Paulo teve o privilégio de ser encontrado por ele a caminho de Damasco e ter a sua vida completamente transformada e que agora ele é um canal de bênção na vida daqueles irmãos. E aí ele diz aqui, ó versículo 3, em quem estão escondidos, em qual pessoa? Em Cristo, o Deus Cristo. E o interesse dele era que aqueles irmãos tivessem esse conhecimento. Ele queria que as pessoas ali, os irmãos, tivessem o privilégio dele de ter o conhecimento da palavra de Deus, da vivência com Cristo, das experiências com Cristo. Isso é maravilhoso. Olha o presente que nós temos nessa manhã, nesse Manhã com Palavra. E como é maravilhoso estar aqui, lendo e meditando essa carta de Paulo aos Colossenses. E aí diz o versículo 3. Nós estamos meditando o capítulo 2, os 3 primeiros versículos de Colossenses. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha que coisa maravilhosa. Esse versículo 3, dizem que em Cristo, esses versículos estão dizendo isso, em Cristo, não é em outra pessoa, estão todos os tesouros da sabedoria. A sabedoria que nos dá é Cristo, é o Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa abençoadora para nós nessa manhã. Que alimento, que banquete nós estamos degustando aqui nessa manhã. Quando queremos entender qualquer assunto de interesse espiritual, olha isso, convém ponderá-lo na presença de Cristo. E quando nós fizermos isso, nós vamos ter luz para entender o que o Senhor Jesus está querendo falar conosco. E sermos alimentados de uma forma maravilhosa e grandiosa. Por quê? Porque através do grande amor de Deus, essa palavra chega até nós. Aqui nós estamos meditando, lendo e meditando esta linda carta que o apóstolo Paulo envia para os irmãos daquela cidade, para que sejam protegidos, blindados, de serem atacados e serem feridos por palavras, por ensinamentos que não eram os ensinamentos enviados por Deus através de Jesus Cristo. Então, essa foi a nossa leitura no dia de hoje, Colossenses capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Nós estamos lendo e meditando esta carta. Então, que o Senhor Jesus continue nos abençoando,
nos dê um dia maravilhoso. Eu te encontro aqui no Orando ao Meio-Dia. É muito bom ter a sua presença aqui. Vamos continuar nessa leitura, nesse aprendizado de ler e meditar a palavra de Deus a cada manhã. Esse é o nosso banquete desse dia, é a nossa porção que o Senhor enviou para nós. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a sua família, que a presença de Deus seja constante na sua vida, que a presença do Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Deus te abençoe. Não esqueça, deixe seu gostei, comente e compartilhe. Amém.